Olá, espírito mortal. Sim, somos espíritos livres e mortais. Este é um dos ensinamentos da ULI, Universidade Livre do Espírito. Estamos aprofundando o conteúdo da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Aprendemos que temos livre arbítrio e evoluímos graças à nossa dedicação e esforços. Somos construtores da nossa realidade atual e futura. Sendo espíritos eternos, reencarnamos neste planeta ou em outro recanto do universo. A reencarnação proporciona a nossa evolução, graças às múltiplas experiências, habilidades adquiridas, vivência e entendimento das leis morais. Podemos nos comunicar, interagir com o mundo espiritual pela mediunidade, que é uma faculdade inerente a todo ser humano. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é a nossa caminhada, quando nós adentramos no Espiritismo. Dentro do Espiritismo, nós seguimos uma caminhada de luz, de amor e de transformação. Então, a gente pode também perceber que as ideias que chegam não são ideias novas, são ideias que acham um brilhozinho dentro de nós. Cada um traz um pouquinho do seu conhecimento, outros mais, outros menos, mas todos ali colaborando. Quem eu sou e de onde eu vim, né? E aí eu tenho aprendido, tenho estudado e tenho aprendido, né, que eu sou um espírito imortal e que estamos aqui nesse mundo para evoluir e precisamos fazer o melhor possível a cada dia, né? O melhor para o mundo, para os outros e para a gente também. E fazendo o melhor, a gente está cumprindo com o objetivo que todos nós temos aqui na Terra, que é evoluir espiritualmente. Então, esse curso tem tudo a ver com o Espiritismo. À medida que ele busca o conhecimento, que ele nos nutre de informações para conhecimento da identidade do Espírito. Nos diz de onde viemos, da nossa natureza, da nossa essência espiritual, né? Onde estamos, por que estamos, para onde vamos, do nosso retorno através da pluralidade das existências, que é a reencarnação, né? Não esquecendo como instrumento de ajuda a reforma íntima, onde buscamos a nossa própria identidade espiritual e outras mais informações. Primeiro, que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele criou o Espírito e o fluido cósmico universal. Esse Espírito imortal, imaterial e com a destinação da perfeição divina. Essa concepção de Deus varia de acordo com a evolução psíquica. Para uns era o raio, para outros era a natureza, para outros era um ser barbudo e por aí vai. Então, quanto mais evoluirmos como espírito, vamos compreender melhor o que é Deus. Bem como temos a pluralidade das existências, que permite com que esse espírito habite mundos diferentes de acordo com seu grau evolutivo. A reencarnação, que dá a possibilidade da continuidade das lições. Perdi esse corpo, venho em outro e aprendo outras coisas. Sobre reencarnação, entender que é natural, para nós, obrigação, assunto sempre atual, intrigante e habitual, e a própria vida em ação. A ULI não é apenas um estudo sistematizado do Espiritismo. A ULI, Universidade Livre do Espírito, é muito mais do que isso, é muito mais do que o estudo da doutrina espírita em si. A ULI é um processo de reforma íntima profundo, é um profundo processo de autoconhecimento, de mergulho profundo no que verdadeiramente somos. É a oportunidade de nos conhecermos como realmente estamos. O Onde Estou vai nos proporcionar um mergulho interior, buscando nos conhecer melhor. Esse mergulho vai fazer com que a gente entre em contato com as nossas culpas, os nossos medos, as nossas projeções e nossos recalques primários. Esse mergulho em nosso ego
e nosso self, fará compreendermos melhor as nossas emoções e assim nos tornarmos pessoas melhores. Que é o autoconhecimento, que vai ao encontro da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta: qual o meio prático mais eficaz para nós outros resistirmos às tentações do mal? E um sábio da antiguidade, a resposta que ele vai ter dos Espíritos, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E o autoconhecimento é a base fundamental para que nós possamos fazer o movimento da nossa designação pessoal. E ali nas aulas que se sucedem, nós vamos compreender como funciona essa instância psíquica chamada ego, para depois avançarmos para o autodescobrimento e a vida social, o autodescobrimento e o impulso criador, o autodescobrimento, a individualidade, a imortalidade, a personalidade, avançando para o sentido da vida, a autotransformação, a autoiluminação. Então, ciclo 6 é Espiritismo na Veia. Nós podemos ali adentrar o universo desse mundo inconsciente e que através desse movimento de autodescobrirmos-nos é que nós vamos conseguir encontrar o caminho da plenitude, da nossa designação pessoal. Na arte do aprender, eu passo a me questionar: que será que eu faço aqui? Eu vim para poder sofrer? Nasci para ter que pagar? Alguém me responde aí. Alguns que nem se questionam, creem que só vêm brincar. Nascem para se divertir, vivem para poder sentir, esquecem de ter que pensar. Desde que entrei na Uni, ela tem me ajudado a me enxergar como espírito imortal que sou. Desde a adolescência eu faço a seguinte pergunta: para que estou aqui? E tenho encontrado diversas respostas. Para ter apartamento, carro, família, sucesso. E no início isso pareceu ser bem legal, mas com o tempo o vazio continuou e a pergunta também: para que estou aqui? E desta vez a procura tem sido muito mais profunda, através do autoconhecimento. E cheguei até aqui, a ULI, que me ajuda a não me enxergar apenas como espírita, religião, mas como espírito imortal que sou. Desde então, tenho sentido a vida de uma forma completamente diferente, com outros olhos. Até os conceitos mudaram. Conceitos como amor, liberdade, trabalho, designação pessoal. O sofrimento e a dor já não existem mais. Deram lugar ao crescimento, aprendizado, evolução. Momentos edificantes que me ajudam não apenas a me construir como a personagem Lara, mas como instrumento. Self, essência, espírito imortal que sou. O tempo que me trouxe aqui, a Uli me fez auferir a vida do lado de cá. Os outros que vêm ajudar a gente a se descobrir, mas tem que se permitir mudar se quiser mudar. Então, o que eu tenho aprendido durante esse ciclo é justamente a olhar para mim, a reconhecer quais são os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas atitudes, de que forma eu atuo, porque hoje eu sou a personagem Jamile, como mãe, como profissional, como esposa, como filha, como irmã, como amiga, e isso tem me feito uma autoanálise de tal forma que eu tenho realmente... É como se eu entrasse em mim, absorvesse tudo com esse conteúdo e começasse a evoluir de uma maneira diferente, a observar as pessoas de uma maneira diferente e a me observar também. Então é uma autoanálise da minha vida, tem me ensinado muito, eu sou muito grata. A importância de compreendermos a diferença entre o espírito e o personagem. Embora o personagem seja, de fato, muito importante, devemos enfocar as nossas atitudes e objetivos em ações que promovam o desenvolvimento do espírito, o engrandecimento do espírito, porque ele permanece. Conforme li esses dias numa obra psicografada por Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: somos espíritos em internato em nosso corpo físico. Veja que legal. Espíritos e internato em nosso corpo físico. E um dia esse internato vai terminar e o espírito vai continuar a sua caminhada. Por isso é importante investirmos no espírito, em suas habilidades, em suas competências e em suas inteligências, para que tenhamos sucesso na nossa empreitada evolutiva.
Então a ULI nos dá a oportunidade de vivermos a vida não mais seguindo apenas o fluxo do viver. Através da ULI nós percebemos onde verdadeiramente estamos, em que ponto da nossa evolução nós estamos, e nos leva a refletir onde queremos chegar e mais como queremos chegar. Muito interessante observar o quanto a religião formal fica distante da abordagem que é feita no ciclo. É uma grande provocação, é assim que eu vejo. E eu estou me sentindo muito feliz, muito tranquilo, muito em paz até, e muito entusiasmado com o ciclo 10, por conta dessa percepção. Eu compreendi que ao longo desses anos todos eu venho construindo a minha religião pessoal. Só que eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas ao longo de uma história toda, porque eu tenho uma formação católica, eu venho desconstruindo isso e formando uma visão minha. Estamos estudando sobre Jesus, sua vida e sua missão. O principal enfoque é de vê-lo como um arquétipo humano, um ser humano que nos trouxe em sua vivência um belo exemplo e que, como homem comum, sofreu todas as contingências terrenas, principalmente por estar muito à frente de seu tempo e por trazer valores fora da realidade da época. E que hoje eu entendi e dou o nome da religião pessoal. Então isso está me deixando muito entusiasmado, muito sereno, muito tranquilo, porque com a percepção, o sentir, o espírito imortal que sou, trazer essa religião não formal, essa religião pessoal, isso me deixa muito mais seguro, muito mais confiante. Então a ULI é uma grande oportunidade de ressignificação da vida, ressignificado do viver de forma mais plena, consciente e segura do que queremos e onde queremos chegar. Entendendo a mente humana, essa ferramenta do espírito, os nossos campos e núcleos de funcionamento, a gente pode ver como nos comportamos frente às várias situações da nossa vida. Quais os paradigmas espirituais de quem nós somos. Isso nos leva ao propósito do espiritismo, que eu vejo como a consciência da continuidade da vida e da comunicabilidade entre os espíritos, mas principalmente da nossa consciência, da nossa continuidade, da imortalidade do espírito do que somos. Então, como vivo? Quais são as possibilidades para que nós espíritos possamos nos empoderar de quem somos e vivermos a partir da consciência da nossa mente? O propósito de estar aqui é mais que comunicar. O espiritismo é nossa missão. Não só ciência e religião, também o filosofar. Para onde que eu devo ir? Com quem que eu posso estar? Reafirmamos que somos espíritos imortais e que vivemos o tempo todo nos relacionando com espíritos encarnados ou espíritos não encarnados. E essa forma de relacionar com os espíritos não encarnados traz o nomezinho de mediunidade. Mais ostensiva em uns, mais tranquilas em outros, mas sempre presente em todos. Então todos nós somos capazes de nos relacionar com os espíritos desencarnados. De algum grau de interferência, de influência ocorre em nossas vidas. E também que ambiente, qualquer ambiente onde existem espíritos, lembrando sempre que nós somos os espíritos imortais. Então, no ambiente onde a gente esteja, é um ambiente espiritual também. E é muito legal quando a gente pode utilizar do instrumento de um espaço coletivo tranquilo de crescimento, de ajuda e de aprendizado. E pensando nos tipos de mediunidade que a gente já aprendeu até agora, meus ciclos básico, 2 e 3, a gente pensa que um dos propósitos da mediunidade para o espiritismo, por exemplo, é a capacidade que a gente tem de nos inspirar pelos nossos guias, pelos nossos amigos espirituais,
A gente também tem a capacidade de mediunidade de cura, que pode auxiliar muitos espíritos sofredores. A gente também tem a capacidade de se conectar e se comunicar com espíritos mais elevados, para nos trazer mensagens e reflexões, né, bonitas. Então, eu acho que a mediunidade é essencial para esse nosso percurso no espiritismo. E também entender que essa mediunidade é um instrumento importante de autoconhecimento. Vai um verso do coração, por força da intuição, que a poesia se habilita. Falar de mediunidade e os saberes do mundo, como ela interage, esse estudo vai bem fundo, pois na nossa vida age, viemos com essa bagagem, é interessante e profundo. Quem sou sem ter que mentir? O rumo que devo seguir não tem para onde fugir. Vou ter que me transformar. Muito obrigado. Na ULI, aprendi com os estudos do Espiritismo a me reconhecer como espírito imortal, a buscar meu propósito e autodeterminação, e tudo que eu sei hoje é o que eu posso oferecer, nada mais do que eu sei. Através dos meus estudos ainda, eu busco melhorar o meu ser, no intuito de evoluir como espírito que sou, para oferecer melhor e maiores condições para mim, por mim e para o outro, porque eu sou um espírito em evolução. Um dia nesta casa ingressei e vi, encantada, rostos sorridentes, iluminados de amor e de esperança. Logo me senti inclinada a voltar para reviver o sentimento experimentado ali dentro. Dias e anos se passaram, os momentos trouxeram emoções e amor, sabedoria e conhecimentos, partilhados e intensamente vividos. Reviraram várias crenças, implantaram o amor, tiraram medos e tabus, e o espírito acordou. Hoje, há muito que aprender, o conhecimento é infinito, já acordamos para a luz, e com sede de saber. É gratidão infinita, lá bem no fundo do peito, unidos e esperançosos, zigue-zagueando às vezes, em dúvidas e em certezas. Apenas acreditando que mais dias, anos ou séculos o nosso tempo virá. De quê? De revir a face de Deus. A ULI nos traz uma linguagem esclarecedora sobre o Espiritismo, que nos possibilita um novo olhar de ser humano interconectado a respeito de si mesmo e a realidade que está em minha volta. Esclarece sobre a fé raciocinada, que deve ser introjetada nas raízes emocionais do ser humano. Nos conscientiza do eu espírito, ser imortal, a viver como espírito, e assim, reconhecendo a transformação que necessito realizar no processo do meu aprimoramento espiritual. Mostre uma personagem, com o tempo outras seremos, reflexões sobre a morte. Nesse módulo nós teremos, essas aulas dão suporte, nos deixam mais firmes e mais fortes. Muito mais aprenderemos. E que nós somos espíritos, Jesus nos mostrou isso, nos mostra isso o tempo todo. O maior desafio de Jesus ao encarnar é levar essa realidade para nós. Nós precisamos de entender, de despertar, tomar consciência disso. Então, por isso que eu vejo que o ciclo tem tudo a ver com o que o Espiritismo nos explica. Fazendo um apanhado pessoal, cada aluno se apropriará, de acordo com o seu próprio momento, daquilo que melhor lhe serve como emulação
para atingir seus objetivos e seus propósitos de vida, a fim de conseguir a sua autodeterminação. Neste sentido, nosso ciclo responde à proposta do Espiritismo, os propósitos do Espiritismo, que é de aprendizado, de educação, de crescimento e de autotransformação dos seguidores da doutrina espírita. O que eu vejo de Espiritismo é um processo de autocrítica, de reflexão, em busca de uma religião pessoal, que significa a libertação de conceitos antes estabelecidos, de uma relação externa com o divino para uma relação interior. Temos aí, além dos conceitos já conhecidos do Espiritismo, a inserção de elementos fundamentais, conhecimento de si mesmo, através de um estudo psicológico e de uma reflexão, atualizando o espírito, o ser imortal, para o século XXI, naturalizando todos os contatos e percebendo que a religião pessoal abraça a diversidade sem julgamento. Estar sempre na reflexão de aprender a mudar, primeiro eu, sem mudar o outro. Esse é um dos maiores propósitos que eu tenho tido na minha vida, nos desafios da minha caminhada. Olá, eu sou Gisele, aluna do ciclo 4, e vou falar sobre o que eu vejo de Espiritismo no ciclo 4. Mediunidade, reencarnação, a psicologia, a biologia, a filosofia, a educação. Como esses assuntos contribuem para a nossa evolução espiritual? Tá aí, a espiritualidade no ciclo 4. Que possamos deixar de lado os receios, os medos, que possamos nos deixar levar com um simples ato de se doar, de se ajudar, de ajudar o outro, uma mão a levantar, uma necessidade de outrem precisando de um passe e você ali para auxiliá-lo, através da espiritualidade amiga. E como a espiritualidade se encaixa perfeitamente dentro de todos esses temas, nesse aprendizado diário no qual nos educamos dentro do ciclo 4. Muito feliz e grata por esses ensinamentos fundamentais para a minha evolução. Uli, gratidão. Márcia e Luiz, como vocês veem na ULI os propósitos do Espiritismo com relação a seu futuro planejamento reencarnatório? Muito bom dia a todos. Bom, não tem como separar a minha própria experiência, ULI, com o que a gente acompanha e ver no processo de cada um. Tenho certeza que se fizéssemos agora uma pergunta para cada um de vocês aí, quem são agora, responderiam que são uma pessoa diferente daquela que entrou há algumas aulas atrás, e ainda muito diferente daquela pessoa que entrou há alguns ciclos atrás. Quando eu me vi num determinado momento e disse, olha, o que a ULI trouxe em termos de conhecimento, em termos de aprendizado na minha própria vida. E aí eu pensei e me perguntei, e agora? O que eu faço com tudo isso? E aí encontro o ciclo 9 e diz assim, olha, você vai programar, você vai pegar tudo isso que você fez, vai ver aonde você está e aonde você quer chegar. Você vai planejar o seu futuro. A gente tem falado em muitas aulas aqui a respeito da capacidade, da habilidade de alguns espíritos de programar
de poder planejar a sua reencarnação. Então, vemos que com a bagagem que a ULI nos traz, com esse processo, como bem disse o Eduardo nas suas palavras iniciais, que é trazido através dos ciclos, nós temos a capacidade de planejarmos o nosso futuro. Então, não consigo separar isso do que ocorre nesse momento comigo, é dessa forma que eu realmente vejo que estou vivendo o ciclo 9. Então, apesar, Rose, você ter dito assim, olha, venham para o ciclo 3, eu agora vou dizer, ó, venham para o 9, porque eu tenho certeza que a bagagem de cada um será muito bem aplicada na própria vida e ganhamos uma responsabilidade, um detalhe muito importante, porque ao adquirirmos todas essas informações, essa bagagem, ganhamos uma responsabilidade também, né, do que fazer com isso. Então, essa responsabilidade para consigo mesmo, né, para que eu me torne uma pessoa melhor. E uma vez me tornando uma pessoa melhor, então a minha responsabilidade de levar isso para o outro. Então, de planejar não só a minha própria reencarnação, ter o meu próprio plano, mas fazer com que isso chegue a outras pessoas também. Então, é dessa forma que vejo o que a ULI nos traz aqui de uma forma muito importante para cada um de nós. Mas agora eu quero também me dirigir a um ciclo que é assim, eu tenho um carinho muito grande, né, por ele, que é o ciclo 1, e eu vou perguntar para a Laísa, então, como é que você vê tudo isso, Laísa? Como é que o espiritismo, né, trazido aqui na ULI, se faz no nosso dia a dia, no cotidiano? Como é que é isso para você? Bom dia. Enquanto ciclo 1, não tem como não, antes de tudo isso, pensar uma frase do próprio Kardec, né? Já que é o ciclo que traz esses princípios, que apresenta esses princípios, claro que trazendo um convite diferente. Quando ele diz, né, no Livro dos Médiuns, o Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, e porque torna felizes aqueles que o professam. E essa frase dele, para mim, traduz tanto esse encontro que os alunos trouxeram nos vídeos, né, de como chegar aqui faz pensar de uma forma diferente, e porque a gente passa a enxergar que esse espiritismo não é algo distante da gente, mas é algo próprio da vida, dessa naturalidade. E traduz também o meu próprio sentimento em relação ao ciclo que eu coordeno e a minha chegada também, estada aqui na ULI, né? Que é esse processo de transformação que vai sendo tão naturalmente quando a gente percebe a importância desses princípios e o quanto eles precisam, né, que a gente integre mesmo, né, que ultrapasse uma crença, uma aceitação. Nós já passamos dessa fase do provar algo, né, e é o viver esse algo. Então, eu vejo que, mesmo com essa proposta inovadora que é a ULI, esses princípios básicos são a raiz disso, né, estão na fala do próprio Kardec, de que a gente é convidado aqui a isso, a integrar, a se aproximar, a olhar para a vida com essa consciência de que nós somos espíritos. E isso é naturalizar, isso é viver a vida cotidiana, é trazer esse conhecimento, né, e esses princípios para perto, para dentro, para a nossa vida do dia a dia. Quando a gente aqui também na ULI integra saberes, né, porque a gente chega aqui e vê algo muito além de espiritismo apenas, a gente une o espiritismo em outros saberes, com outras ciências, isso também é trazer e aproximar do cotidiano, porque tem uma interseção nisso tudo aí, que somos nós, o próprio espírito, e nós vivenciamos todos esses saberes, né? Então a gente está tornando ele próximo de tudo que a gente vive para essa própria experiência, né? E quando a gente pensa, né, também na frase de Kardec, quando ele fala que ele se difunde pela força mesmo, a gente está falando de um processo natural que é essa evolução. E é tão interessante pensar que, enquanto espíritos, a gente
aprimora com o que a gente estuda aqui, mas a gente também atualiza, contextualiza, né, todas as experiências, tornando esse espiritismo cada vez mais vivo, né, movimentando ele, atualizando sem perder essa consonância com esses princípios que são básicos, né, mas atualizando, trazendo para o hoje, para a nossa atualidade. E pensando como nós, enquanto espíritos, somos o próprio alimento desse espiritismo, né, de movimentar e fazer com que ele também evolua, né, sem perder a essência, mas que ele evolua. E olha que coisa bacana e mais cotidiana do que a gente aprender, ampliar, integrar habilidades e, com isso, enxergar o conhecimento de uma outra forma e transformar, né, e poder ampliar e fazer chegar e enxergar de forma diferente. Então, é um ciclo que eu acho que a gente não consegue nem enxergar direito aí, se tem um limite entre ser espírito, viver esses princípios e vida cotidiana. Acho que tudo acaba se tornando algo muito natural e próprio, né? E é cotidiano também pensar que, quando a gente aqui na ULI é estimulado, né, a gente fala no voar, no se compreender espírito imortal e no voar. E quando a gente mira esse voo, não é só um encantamento puro e simples, mas é algo possível. E esse possível, essa possibilidade está nas nossas potencialidades, mas está num caminho construído, né? É gradativo de um aprendizado, que a gente constrói como? Nas experiências do dia a dia, do cotidiano. Então, mirar o voo, mas é a experiência e trazer tudo isso para o dia a dia, para a nossa vida cotidiana, que faz, né, esse voo se estruturar e se perceber espírito a ponto de impulsionar esse próprio voo. Então, para mim, cotidiano, né, espiritismo, na ULI, acaba se tornando essa interação completa aí. E, como continua, né, eu vou perguntar agora para Praxedes, coordenador do ciclo 5, como ele vê na ULI os propósitos do espiritismo em relação ao de onde venho. Alô? Alô? Bom dia. Está baixo, está baixo. Bom dia. Ao longo desses meses, né, a gente vem conversando com a turma, né, do ciclo 5, conversando também com nosso amigo Cleiton Domingos, né, coordenador do ciclo 5 no EAD. E a gente foi percebendo, né, a gente percebe o espiritismo como a imagem que vem assim de um imenso banquete, né, tá ali posto à mesa e todos convidados, né, para se aproximar. Não tem garçom, né, então se aproxime da mesa e sirva-se, entendendo assim, somos individualidades, né, cada um somos individualidades e cada um vai se aproximar da mesa, né, exercendo a sua singularidade, né. Então, o nome, né, espiritismo, qual é o seu elemento central? O espírito. Então, esse espírito somos nós, né, eu, vocês, todos nós, e estamos aí nessa dinâmica, né, de aprender sempre, né, vamos integrando essa possibilidade, né, de que somos convidados a aprender sempre, né. Então, se na nossa mente ainda flui aquela ideia, né, de resgate, ideias limitantes, né, ou incapacitantes, o interessante, né, é essa desconstrução, né, e aí aparece essa imensa porta, né, chamada ULI, que entende, né, a dinâmica desse banquete e disponibiliza, né, a esses seres individuais, exatamente cada um exercendo, né, a sua singularidade, se oportunizar, né, a essas melhorias e se perceber construindo o seu universo espiritual. Então, não há nada determinístico, né? Então, muito diferente. O convite é a um universo probabilístico, né, e cheio de possibilidades, e a gente vai gradativamente, enquanto caminha na ULI, vai integrando nessa
esse universo de possibilidades e se percebendo cada vez mais, né, como a gente viu no diálogo dos diversos estudantes aí da ULI, né, nos trazendo aí esse universo fantástico, então desconstruindo qualquer limitação, avançando assim, cada vez mais, entendendo também, né, de que não há repetições, né, o convite é para estar sempre experimentando o novo, né, novas oportunidades, novas construções, e esse elemento central, o espírito, ele é o construtor, né, da sua realidade, constrói o seu universo, experimenta, né, a sensação, o sentimento de um ser livre, né, para explorar todas essas nuances aí disponíveis. Então, esse é o universo, né, do espírito. Então, quando a gente pergunta, né, e tenta refletir sobre de onde vem, eu acho que é mais confortável a gente dizer que nós, na verdade, estamos sempre vindo de nós mesmos, né? Então, adentrando esses portais, né, cada vez assim mais amplo, exatamente dentro daquilo que a gente vai alimentando a nossa mente, vamos adentrando esses portais com o sentimento de liberdade, de querer, né, de avançar cada vez mais nessas construções. Então, dentro do ciclo, a gente tem essa oportunidade, né, de estar experienciando, não só de forma didática, mas também experienciando, né, nesse diálogo aberto com os diversos parceiros nas diversas dimensões onde eles se encontram, né? Então a gente vai percebendo que somos seres interdimensionais, né? Então e vamos sentindo que é importante a gente naturalizar isso cada vez mais em nós, né? Então, muito interessante a gente perceber a ULI dentro desse universo, né? Então, um universo dentro de outros universos, muito estimulante, né? O sentimento é de estar entusiasmado, estimulado, né, a esse crescimento, a essa percepção do que efetivamente somos, né? Então, e dando continuidade nessa nossa dinâmica, é assim interessante a gente saber assim um pouquinho mais. Aí eu gostaria de perguntar para a nossa amiga Jane Mota, coordenadora, né, do ciclo 2. O ciclo 2 estuda a dinâmica psíquica e a mediunidade, e aí perguntar para ela, né, como é que o ciclo, né, o ciclo 2, compreende os propósitos do Espiritismo na ideia do quem sou. Tudo bem, ele quase que responde a minha pergunta, né? Como disse Marcos, Adenauer é a Marcos Sintra, na terça-feira, a ULI é uma cilada. A gente entra no ciclo 1, estudando Espiritismo, e chega no ciclo 2, recebe um convite. Você, quem sou? E aí a gente dá um mergulho, submerge nas águas profundas do inconsciente. E aí a gente tem ainda outra cilada mais danada, que é a autopercepção. Aí a gente começa a se perceber malzinho, bonzinho, personagem, espírito. E nesse contexto, tem aí o grande link com o Espiritismo, que é conhece-te a ti mesmo. E aí, nesse momento, nesse mergulho, a gente vai reconhecer-se espírito imortal, perceber-se personagem e tentar fazer com que essa caminhada juntos seja, pelo menos, pacífica ou, pelo menos, esclarecedora. E aí a gente percebe, no ciclo 2, que a gente é um ser relacional, que a gente precisa do outro para crescer, que a gente precisa se entender, muitas vezes, no papel do outro. E aí a gente fica lá e cá. E eu vou dizer, é cilada de verdade. E aí, nesse momento, nessa cilada, é muito bom entender que a caminhada ela é muito melhor do que a chegada. Porque, durante esse processo, a gente se descobre, se percebe, a gente se compreende e a gente também se envergonha de si e busca se transformar
ressignificar conceitos, perceber que nas interações a gente precisa também desenvolver a habilidade de ouvir, de compreender, de olhar para o outro com um olhar de menos crítica, de menos julgamento. Então, o ciclo 2 faz esse link, sim, total com os propósitos do Espiritismo, quando nos convida a esse mergulho, quando nos diz assim, você não é aquilo que você pensa. Mergulhe mais, veja mais o que é que você se vê, o que é que você projeta. E aí a gente começa a conhecer conceitos de nós mesmos através de pequenas doses homeopáticas dos conceitos de psicologia. Enfim, eu não vou dizer que o ciclo 2 é apaixonante, porque eu não sou apaixonada pelo ciclo 2. Eu amo o ciclo 2, é diferente. E aí a gente também vem entender o que é amor e o que é paixão, que muitas vezes nos colocamos nesse lugar, né, de apaixonado, vivendo na superfície das coisas. Vamos mergulhar no amor. E o ciclo 2 é um convite a encontrar o amor dentro de si. É isso. Aí eu vou dar continuidade, passando a bola agora para perguntar. Espera aí, viu? A Agni. Agora é você, Agni. Responda aí. O que é que você vê de propósito no do Espiritismo na relação do sentido da vida? É isso? Era isso? Perguntei correto? Perguntou, meu amor. Então, boa sorte para você. Bom dia, gente. É interessante porque ela estava dizendo que o ciclo 2 é algo... Como foi que você disse? É uma cilada. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou dizer dos 6, né? Não sei, acho melhor não falar nada. Prefiro não comentar. Então, quando eu penso no propósito do Espiritismo, dentro dos 6, o 6 é uma jornada, né? É um caminhar, é um processo. E é um processo interno, não é um processo externo. Eu brinco muito que nós, espíritos, viemos caminhando dentro da ULI, nessas diversas estações, até os 5, muito para fora, né? Muito ainda se relacionando com outros. E aí chega no 6, eu e Lu, que daqui a pouco vai falar, puxa o tapete e diz, sim, criatura, e aí agora? E você com você mesmo? E você, agora que só tem você. E todos esses eus que compõem essa sua mesa interna. Como é que você está com isso tudo? Né? Então, se ali a gente está numa cilada, eu não faço nem ideia o que é que seja o 6. É uma jornada maravilhosa. Né? As Ilhas Maldivas. Pronto, imagine, é um mergulho suave, tranquilo e bem aconchegante. Os meninos do 6 estão aqui comigo, os ex, os atuais, os ex mais ex, né? Os futuros. Então, o propósito nosso é se conhecer, quem somos verdadeiramente. Não esse personagem que eu estou aqui atuando agora. Né? A ideia não é conhecer Agni apenas, mas conhecer verdadeiramente quem sou e toda a potencialidade que eu tenho, com todas as minhas tendências, com todas as minhas predisposições, e entendendo que quem eu sou traz uma percepção muito mais profunda e do sentido real da minha vida. Né? O sentido da minha vida não é apenas pagar boleto, apesar de que, né, perto do final do mês, é ultimamente o que a Agni pensa. Mas eu, espírito, né, tem um sentido muito maior. Tem um propósito de estar aqui. Né? E esse primeiro propósito para mim é estar em consonância comigo. Estar alinhado cada vez mais com quem verdadeiramente eu sou. Trazendo para este personagem, trazendo para a Agni, cada vez mais tudo aquilo que eu sou, habilidades, inabilidades, mas tudo aquilo que eu já consigo lidar e tudo aquilo que eu não consigo lidar, com leveza, com tranquilidade, sem aquela taquicardia, né, que a gente normalmente tem, eu preciso evoluir, mas trazendo isso com muita naturalização. Então, eu convido você, eu não vou dizer que é maravilhoso não, viu, gente, porque o ciclo 6 é fantástico. Tá? Sem falsa modéstia nenhuma, é um arraso, tá? Vocês concordam, meninos do céu? Aí, ó, eu adoro.
Um espetáculo desse só podia trazer um espetáculo, tá? Então, eu estarei chamando outro espetáculo, tá? Tenho que fazer aqui a sala para minha amiga, esse espírito maravilhoso que está do meu lado. Com taquicardia? Por quê? Esse espírito maravilhoso que é Dona Cassiele, que vai falar para a gente, né, amiga? Maravilhosamente, né? O propósito da ULI, né? Do espiritismo na ULI, mas trazendo uma percepção não mais agora de sentido de vida, mas eu, como espírito, como é que eu vivo, amiga? Aqui já deu para perceber como o 6 é suave, né, minha gente? É tranquilo, entende? É tranquilo. Mas é fantástico, realmente. Bom, como eu vivo, né? E enquanto eu ia ouvindo aqui meus colegas falarem, várias lembranças me vieram à mente, né? E uma delas é de 2016, na aula 1 do ciclo básico, que Adenauer perguntava qual é a função do espiritismo. E repetia aquela pergunta até que alguém falasse alguma coisa. Ninguém deu a resposta que ele estava buscando ali, né? Ou que ele estava nos incentivando a refletir, que era a gente pensar sobre essa possibilidade de se comunicar com outra dimensão. Ora, se eu posso me comunicar, com quem eu estou me comunicando? Eu continuo, né? Eu me comunico com pessoas que há pouco tempo estavam aqui comigo vivendo essa dimensão. E se eu continuo, eu vivo como? Como esse eu que continua ou preocupado com esse momento aqui agora, né? Com essa vida material, com os boletos de Agni no final do mês. E pensar sobre como eu vivo e como eu vivo como espírito é a gente compreender que somos, sim, um espírito e armazenamos uma série de memórias, né, de imagens e afetos em um processador, ou seja, eu me utilizo desse processador para viver. Mas tudo bem, como é que eu entendo isso na minha vida prática? Como é que eu posso perceber isso no meu dia a dia? É a gente olhar para como a gente está vivendo, como a gente está agindo e reagindo diante das situações que me acontecem. Quem sou eu nesse momento? Quem sou eu lá nas aulas do 6? Né? Eu, por exemplo, não posso comentar aqui com vocês, porque ficaria um pouquinho ruim, né, amiga? Estava apática. Estava apática, segundo o Agni. Mas como eu vivo? Então, olhar para as minhas situações do dia a dia é ver como eu, espírito, estou conseguindo lidar com tudo isso que faz parte de quem eu sou. E tem uma pergunta que me ajuda bastante a perceber esse processo, se eu vivo como espírito ou se eu estou preocupado com a vida menor, que é, diante dessas situações que me acontecem, eu pergunto, nossa, por que isso aconteceu comigo? Ou eu pergunto, o que eu preciso aprender com isso que me aconteceu? Quando algo me acontece, principalmente aquelas coisas que eu não gosto de passar, né? E eu me reduzo àquela situação, eu ainda estou preocupado com aqui e agora, eu ainda estou vivendo uma redução do potencial do espírito que eu sou. A grande questão é perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Que inabilidade essa situação da vida está me apresentando? Então, eu penso que, quando isso acontece, de eu olhar para as situações e pensar no meu processo de aprendizado, eu estou muito mais conectada com o espírito que eu sou do que conectada em reduzir a minha vida, a minha existência, a uma situação específica. Então, eu penso que o ciclo 7 vai colaborar justamente de eu entender um pouco mais esse processador, que é a mente, né, que o espírito se utiliza para se manifestar e se apresentar aqui nas relações, tanto com os espíritos aqui, vocês encarnados, que eu estou vendo, quanto os desencarnados.
E aí o pessoal estava falando, né? Vamos para o 3, vamos para o 2, vamos para onde a gente vai, né? E eu acho que Edu foi muito feliz quando ele falou do processo. Então, a ULI é esse processo. E o quanto é importante. Eu costumo dizer que o ciclo 7 está posicionado nesse processo num lugar muito privilegiado, porque contou com 6 semestres antes e contou com esse ciclo 6 que vem e dá um pequeno chacoalhão, pode ser? Não. Ilhas Maldivas, né? E possibilita, então, que as pessoas possam refletir e se dispor a mergulhar e entender esse processador para, então, viver e se perguntar o que eu preciso aprender com as situações que me acontecem. Ok, gente? Então, venham para este processo que é a ULI. E, para continuar esse processo, o Robson vai conversar um pouco com a gente e vai trazer o seguinte. Como é que você vê os propósitos do Espiritismo com relação ao que sei do mundo e como me autotransformo? Robson e Renata. Primeiro Renata, para falar do ciclo 4, né? E depois Robson conversa com a gente também sobre autotransformação. Bom dia, gente. Eu estou aqui representando Tânia, né, que é a coordenadora geral do ciclo 4, mas, assim, infelizmente, por motivos de saúde, ela não pôde estar aqui presente e me pediu, como coordenadora da turma de sábado, para estar falando um pouquinho, né, sobre esses saberes aí. Então, sendo eu espírita desde pequenininha, né, desde que eu me entendo por gente, eu costumo dizer que o espiritismo para mim se divide em 2 fases: o momento pré-ULI e o momento pós-ULI. E por que eu falo isso? Porque, diante do universo, né, que a ULI traz de conhecimentos e de aprendizados, diante de tudo que já foi falado aqui, né, a gente consegue alinhar dentro do ciclo 4 com os propósitos do Espiritismo, acerca da mediunidade, acerca da reencarnação, acerca da mortalidade do personagem, acerca da imortalidade do espírito, né? Então, eu consigo passear pelos saberes do mundo, né? Eu consigo fazer esse alinhamento com a psicologia, com a filosofia, com a educação, com a biologia. Então, tudo isso passa a fazer sentido. Eu costumo dizer, sempre que eu mando as mensagenzinhas, que cada aula da gente, cada encontro nosso, nós fazemos uma viagem, nós fazemos uma jornada, né, sobre esses saberes do mundo, alinhando esse processo, todo esse processo. Então, é um convite que o ciclo 4 traz para vocês, né, o que eu sei do mundo, né, o que é que o Espiritismo pode trazer para mim, o que é que a ULI pode trazer para mim, né, e é o convite que eu faço. Como todos dizem aí, é apaixonante o ciclo 4. Eu também entrei para dar um help e não saí mais. Tem uma turminha aí do ciclo 4 que está aí assistindo, né? Também podem aí estarem vibrando com a gente. Oi? Ciclo 4, Nil aí, a galerinha ali no fundo, né? Está aí para poder dizer aí presente. E é isso, venham participar, venham aprender, né? Vamos descobrir o que é que esses saberes do mundo têm para proporcionar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, né? E quando a gente passa a fazer essa reflexão, a gente começa a perceber que eu sou perfeitamente capaz, né? Eu tenho a responsabilidade é minha de conduzir, de dirigir, de planejar o meu futuro, né? O que eu desejo para mim. E é isso, Robson. Como o ciclo 8, eu estou aqui representando Isolda, que é a coordenadora geral, e como me transforma é a pergunta do ciclo 8. Como eu vejo esse objetivo do Espiritismo?
A própria pergunta 919 do Livro dos Espíritos já seria definidora para isso. Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz para que o homem possa se melhorar nesta vida? E o espírito responde: lá atrás, alguém, um sábio, já disse: conhece-te a ti mesmo. Ninguém se transforma se não se conhece. E essa jornada é a jornada do autoconhecimento até você chegar no ciclo 8 e mergulhar no nosso modelo. E por isso eu acho que o ciclo 8 é encantador. Não desprezo nenhum deles, porque passei por todos. Mas o ciclo 6 não é Ilha Maldiva, está mais para o Mar de Bering, certo? Do que de Ilhas Maldivas. Mas, quando vocês chegam no ciclo 8, vão se encantar, porque quem é o nosso modelo e nosso guia? Nada mais, nada menos do que Jesus. Não o mítico Jesus, aquela figura crística dos milagres, mas o ser humano. Aquele ser humano que, para o ciclo 8, quando nós integramos aquelas habilidades ou as suas mensagens, isso nos proporciona a autotransformação. Duas passagens interessantíssimas que nos fazem refletir sobre isso. Uma, quando Mateus, em 10:26, diz assim, que Jesus disse: quando não há nada encoberto que não seja revelado, nem nada oculto que não seja descoberto. Ora, se você trouxer isso para o processo de autotransformação, é aquela questão das máscaras. Você não vai viver a vida toda escondido por trás de máscaras. Isso vai ser revelado algum dia. E aquilo que está oculto dentro de você, no seu inconsciente profundo, querendo ou não, isso vai ser descoberto. Porque um dia vai ser revelado, vai ser posto à prova, querendo você ou não. E uma outra passagem interessante, quando Jesus diz, como uma conversa com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente pode trazer isso para o processo reencarnatório, quando nós fomos criados princípios espirituais, e no processo evolutivo, de encarnação e reencarnação, chegamos até esse espírito que somos hoje, não perfeitos, com nossas imperfeições, mas num processo contínuo de crescimento e de autotransformação. Mas também a gente pode levar isso para o interregno da própria encarnação com que vivemos hoje. Porque a partir do momento em que nós, cada dia, nos conhecemos um pouco, há que surgir um novo personagem, uma nova personalidade. Portanto, há um processo de autotransformação. O ciclo 8 nos conduz a isso. Não ensina ninguém a se transformar. O ciclo 8 traz a mensagem de Jesus como modelo, para que possa se adequar a cada um de nós nas nossas necessidades. Jesus não foi aquele que decidiu, ou melhor, que propôs a cada um de nós segui-lo. Não. Jesus não quis seguidores. Jesus quis pessoas pensantes que pudessem adaptar aquele modelo que ele foi como um processo para cada um de nós. Convido a todos a percorrerem a ULI, a essa cilada, porque é uma cilada. Você entra sabendo, ou melhor, você entra pensando que sabe alguma coisa do Espiritismo, e aqui você vai conhecer muito mais do Espiritismo, mas, sobretudo, da proposta do Espiritismo, que é o autoconhecimento. E agora eu vou passar a bola para o nosso amigo Plínio, do ciclo 10. Perguntando a ele, ele está com pressa de responder. Eu ainda nem perguntei, ele já está cobrando de mim o microfone, está vendo? Então eu vou perguntar a ele o seguinte: como ele vê, no propósito do Espiritismo na ULI, o processo de autodeterminação? Obrigado, Robson. Bom, eu estava aqui pensando nas metáforas aí que o pessoal veio utilizando, né? Se a gente já passou por cilada, Maldivas, que eu achei que ela ia falar Ilhas Malditas, eu fiquei preocupado quando ela falou na hora. Porque os 6 dá uma chacoalhada, isso é verdade. Para quem passou por ali já, né? Quem sabe Triângulo das Bermudas para o 10 fique bom, né?
talvez. Combina, né? A gente discute a autodeterminação no ciclo 10 com um desafio bastante interessante. Porque como é o ciclo que fecha os 10 ciclos da ULI, tem uma provocação que a gente precisa fazer da aula 1 até a aula 20, que não terminou. E o aluno chega no ciclo 1, na aula 1 do ciclo 10, com uma sensação de que o diploma do 10 é a moedinha do Caronte ali, que vai estar resolvido, que é a lavratura da escritura do terreno do céu. E não é, gente. Então, são muitas provocações. Na última formatura, falaram que eu bugo a mente das pessoas lá no ciclo. É porque a minha é bugada também, então é uma coisa natural. A gente leva as pessoas onde a gente consegue ir, né? Então, essa proposta que a gente brinca de bugação é porque cada aula do ciclo 10 a gente entrega muitas perguntas. Né? E a gente entrega perguntas loucamente no ciclo 10 mesmo. Porque a preocupação é assim, será que a gente vai conseguir deixar algo de continuidade? Porque tinha essa coisa assim, está acabando, me formei, encerrei, pegar meu diploma aqui e agora, né? E agora que a vida continua, a gente está discutindo continuidade do eu desde o ciclo 1. Então, a autodeterminação que a gente vai, talvez, fazer uma amarração no ciclo 10, ela vem sendo provocada desde o ciclo 1. Todos os ciclos são incríveis e são sequenciais, pensados nessa provocação, nesse caminho, como o Eduardo trouxe para a gente aqui no início da nosso bate-papo de hoje, cada vez mais desmistificando, talvez provocando cada um de nós, porque nós também fomos alunos, todos nós passamos por essa sequência de ciclos aqui na ULI, para chegar numa discussão de autodeterminação. E aí a gente usa uma ferramenta, que eu gosto de chamar de ferramenta, que é a proposta da religião pessoal, da revisão da religião formal, da revisão das crenças. A gente abre o ciclo discutindo a iniciação religiosa que cada um teve, discutindo como que está essa Imago Dei, quanto a gente chegou no ciclo 10 proposto a renovar, a reiniciar, a restartar, né, a atualizar a Imago Dei, porque algumas crenças limitantes não vão permitir a gente alcançar a autodeterminação se a gente não revisá-las. Então, o ciclo 10 discute a autodeterminação fazendo essa amarração daquela crise que a gente teve no ciclo 1, quando a gente fala, não é isso mesmo, mas isso é espiritismo, né? Você vai falar assim, né? Vai falar assim, porque a gente está aqui para fazer revisão, para fazer reflexão, para ir para alguns assuntos, né? Eu gosto de olhar o ULI como assuntos limítrofes, assim, ir para aquela discussão no limitezinho ali da revisão mesmo do conceito, da atualização. E o ciclo 10 faz isso numa preocupação bastante importante, que não posso deixar os alunos saírem do ciclo 10 achando que encerrou, que se formou e que o diploma encerra a sua discussão sobre esses aspectos todos de vida, de como vivo, de por onde ando, com quem ando e tudo mais que a gente discute durante a ULI. Então, esse é o ciclo 10. Eu sempre provoco que continuem, né? Cheguem no ciclo 10, cheguem preparados, cheguem com vários conflitos, não cheguem prontos, porque não dá para chegar pronto. Normalmente, quando a gente acha que está pronto, é porque a gente não se predispôs a refletir o suficiente. Né? Então, cheguem no ciclo 10 com bastante conflito, com bastante discussão, com bastante dúvida, com bastante questionamentos, né? Naquela proposta mesmo de bem clichê de quanto mais sei que nada sei, e a gente vai descobrindo que é um contínuo. E esse contínuo reflete o que é o contínuo do eu, do espírito imortal, que não vai dar para resolver tudo numa encarnação, que não é finito, que não é pronto e estabelecido, e a gente começa, né, os primeiros 10 minutos do 10, é um acordo metodológico que vamos lembrar e revisar que não existe verdade absoluta, então agora é hora de cada um assumir as suas verdades e levar, durante esse processo aí de discussão da autodeterminação, aquilo que você acredita, aquilo que você definiu como sendo
os seus protocolos para esse momento, porque pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 1 ou 2 encarnações, seus protocolos sejam completamente diferentes. Você fala, nossa, eu pensava assim, né? Usando essa situação, ontem estava com meu amigo Luiz Carlos aqui, e a gente falou assim, peguei uma aula do ano passado e fui ver os slides e eu precisava revisá-los todos, porque 1 ano depois a gente já pensava diferente, né? A ponto de ter que repensar o que a gente vai facilitar na aula do ano seguinte. Então, é esse movimento que vai de encontro aí com a proposta de autodeterminação e que eu entendo que começa no 1, quando a gente se matricula, esperando um curso básico de espiritismo nos moldes tradicionais, para quem já experienciou isso em outras situações, e encontra um monte de discussão que nem parece ser espiritismo, né? Parece, isso, e aí a gente vai descobrir que isso é, sim, o espiritismo, e que os propósitos do espiritismo são, talvez, extrapolados aqui em todos os ciclos da ULI, de forma bastante transversal, de forma bastante relacionada a ser espírito imortal e entender aí quais são os protocolos com os quais a gente vai conduzir a nossa encarnação e a nossa trajetória, né, na experiência do personagem aí como espírito imortal que somos. É isso, vou devolver a palavra aqui para a Cecília, para darmos continuidade no trabalho de hoje. Eu agradeço aos nossos coordenadores queridos pela palavra, pelo que vocês trouxeram em relação ao espiritismo que a gente professa na ULI, que a gente ensina aos nossos alunos e que a gente também apreende no dia a dia. Mas nós temos aqui, eu convido vocês a continuarem aqui no palco comigo e com o Eduardo, e nós temos aqui Geisa, juntamente com os coordenadores da ULI EAD, que é estudo à distância, que vão falar um pouco sobre o espiritismo na ULI, os propósitos do espiritismo na ULI. É com você, Geisa. Olá, bom dia. Bom dia quem nos assiste no auditório, bom dia quem nos assiste pelo canal TV Harmonia, bom dia, equipe. E bom dia também aos estudantes presencial e EAD que nos assiste, ao público que também nos assiste, né, independente de ser ULI. Estamos aqui para falar sobre os propósitos do Espiritismo na ULI e agora vamos ouvir um pouco da equipe da EAD. A gente vai começar no mesmo formato que o presencial fez, mas nós estamos aqui e desde já, em nome da equipe, eu estou mandando um abraço para vocês, da equipe do presencial que nos deu um suporte bacana enquanto a gente aguardava aqui nos bastidores da EAD virtual, né? Então, para a gente começar e ganhar tempo, eu começo fazendo essa pergunta já para a nossa coordenadora do ciclo 3, Larissa. E, Lari, fala para a gente como é que vocês, ciclo 3, veem os propósitos do Espiritismo com relação à mediunidade. O ciclo 3 trabalha muito a mediunidade, né? Com quem estou. E eu deixo com vocês, Lari. Depois eu volto. Obrigada, Gê. Bom dia a todos. Bom dia quem está aí presencialmente. Bom dia quem está acompanhando pelo canal do YouTube. Estou muito grata e feliz por estar aqui com vocês, graças a essa tecnologia que nos possibilita estar pertinho, mesmo que fisicamente distante. E aí já aproveito o ensejo para perguntar a vocês, se vocês sabiam que a tecnologia tem sido muito útil e muito importante para nós nesse estudo, nessa busca e desenvolvimento da mediunidade. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nesse instante, mas antes eu queria voltar aqui, acredito que Rose já tenha conversado um pouquinho também sobre isso na perspectiva dela, mas a mediunidade ela é uma faculdade inerente a nós, né? Seres humanos encarnados, espíritos encarnados, e nos pertence, está nos acompanhando no dia a dia, na nossa vida diária, e nós a percebemos nessa lida, nesse dia a dia, e a busca da gente na ULI é justamente naturalizar essa faculdade, né? Percebê-la como nossa. E de que forma isso se apresenta na nossa vida. Como a gente já sabe quem somos, podemos perceber com quem estamos. Quem são essas pessoas?
esses espíritos que nos inspiram os pensamentos, quais pensamentos são nossos, quais pensamentos são dos outros, em que grau esses pensamentos do outro nos acompanha, nos influencia, em que grau nós permitimos que essas mentes nos influenciem. Afinal de contas, tudo é sintonia e vibração, não é mesmo? As mentes dos outros só nos influenciam através da sintonia e vibração. E quando a gente conhece a nós mesmos, quando sabemos quem somos, quais são os nossos gostos, as nossas características, a gente consegue perceber essa mudança de pensamento, essa mudança de vibração, como isso se dá no nosso dia a dia. E aqui eu vejo o propósito da mediunidade, né? A mediunidade alinhada com o propósito do espiritismo, que é justamente a nossa evolução enquanto espírito. E no momento em que a gente se conhece, que a gente sabe quem somos, quais são os nossos gostos, os nossos pensamentos, a gente passa a entender como o outro nos influencia, atravessa a nossa vida, o nosso cotidiano, e como a gente pode fazer isso, tornar isso parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Como a gente pode, por exemplo, tornar esse contato mais próximo, mais íntimo, conhecendo, acho que foi o ciclo 7 ali que falou um pouquinho, o Cássio falou um pouquinho sobre as dimensões, conhecendo essas outras dimensões, entendendo como isso faz parte da nossa vida, como a gente pode aproveitar isso para a nossa reencarnação, conhecendo as dores, os espíritos que chegam em sofrimento, querendo um pouquinho de acalento, e como isso nos toca, como isso nos atravessa nos nossos conteúdos internos, e entendendo isso na dinâmica aqui do nosso dia a dia. E aí eu trago de volta como é que a tecnologia entra nisso, como é que a tecnologia acrescenta no estudo da mediunidade. Aqui, para a gente, na ULAD, de todas as formas, né? Porque a gente entende que a mediunidade se processa mente a mente, sem necessariamente precisar estarmos perto fisicamente. Então, a gente pode, sim, fazer as nossas mediúnicas virtuais, porque é mente a mente, porque a gente já conhece como isso se processa no meu corpo, de que forma eu reajo ao contato da mediunidade, porque eu entendo que eu preciso de um ambiente preparado para que isso aconteça. Então, a tecnologia veio acrescentar para que a gente possa expandir o estudo do espiritismo, da mediunidade, além das fronteiras da matéria e do físico, né? E que isso possa chegar a mais e mais pessoas. Então, eu vejo aí como uma grande conquista para a gente, para a ULI e para a ULI-AD, que é essa possibilidade de a gente trazer mais e mais pessoas para pertinho. E agora eu pergunto a Marcinha, como vocês, Marcinha, veem na ULI os propósitos do espiritismo com relação ao seu futuro planejamento reencarnatório? Oi, Laura. Obrigada, Lari. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, com vocês no Momento do Saber. Então, a pergunta do nosso ciclo, né, como será o meu futuro? Então, nós, na ULI, valorizamos muito a experiência de cada um em uma, né, em busca de seu propósito existencial, e essa caminhada é um convite, sempre, para voltarmos nosso olhar para a experiência do outro, né, o caminho que cada pessoa trilhou, né, até esse momento. Então, nós já estamos no ciclo 9, e os alunos já têm um percurso, um caminho na ULI-EAD, e a gente espera assim, que no ciclo 9 a gente já tenha uma discussão sobre esse planejamento, né? Então, é isso que nós procuramos fazer e procuramos refletir. Então, nós buscamos também apresentar o quê? Relatos de caminhadas, né? Inclusive de colegas de outros ciclos que estão já hoje na coordenação, fazendo palestras, como é que foi a caminhada deles, né? E também estimulamos para que eles falem um pouco, né, sobre as dimensões de suas vidas, suas experiências, socializarem essas experiências, e nós ficamos assim, muito felizes com os relatos, porque nós observamos como, assim, de formas até tímidas às vezes, mas cada uma já tem um plano de voo, né? Mesmo que seja um plano assim mais, vamos dizer assim, mais tímido, outros já estão lá com suas, né, asinhas, fazendo analogia aí ao voo do espírito, mas estamos todos caminhando, né? Isso é que é realmente importante. Então, a ULI nos faz refletir enquanto espíritos imortais, sobre quais as ferramentas e habilidades, né, já temos, o que nós precisamos ainda desenvolver
para tratarmos, né, o nosso planejamento reencarnatório. Tá? Então, o convite que nós fazemos é de que cada um em uma se mobilize, desenvolva competências, interaja habilidades que são necessárias para esse planejamento. Quer dizer, o planejamento ele começa agora, né? Nós não vamos esperar desencarnar para poder fazer este planejamento reencarnatório. Então, é olhar para aqui agora, perceber os impactos desse processo, não só conosco, mas na vida das pessoas que nos cercam, por onde a gente passa, né? Então, a questão do nosso propósito é que nós precisamos nos perceber enquanto responsáveis, né, por este processo, né? É um processo que é vivido no coletivo, mas é individual, é de cada um, e nesse caso, eu sendo responsável, eu preciso refletir, né? E tomar consciência disso, numa ação, né? Uma ação evolutiva que é alcançada nessas experiências que nós estamos vivendo aqui agora, tá? E com o objetivo, obviamente, da nossa autodeterminação, né? Então, por fim, né, gostaria de concluir ressaltando que nosso planejamento reencarnatório, nós precisamos nos acolher nesse processo de forma muito amorosa, né, também, com muito cuidado, para que isso seja feito de forma madura, responsável. Né? É isso. Eu, né, agradeço aqui a participação e vou agora perguntar para a minha colega e amiga Catinha. Kátia, vocês aí no ciclo 1, como vocês veem a proposta, ou como vocês veem na URI, os propósitos do Espiritismo com relação à vida cotidiana? Diga aí, amiga. Um abraço. Kátia, seu microfone. Então, bom dia a todos e a todas. Agradeço aí a Márcia por passar a bola. E também gostaria de agradecer aqui a presença de todos nós que estamos aqui e também dos alunos, né, da ULI, principalmente os alunos da ULEAD. Então, como vocês veem na ULI os propósitos do Espiritismo com relação à vida cotidiana? Eu vou começar já respondendo a pergunta, né? Eu vejo os propósitos do Espiritismo com os óculos da ULI como um plus para darmos um salto evolutivo nessa encarnação e aproveitá-la ao máximo possível a partir do nosso cotidiano, com nossos familiares, amigos, no trabalho, e com nós mesmos, resolvermos esse conflito com nós mesmos. Enfim, a gente precisa trazer esse conhecimento para todos os espaços nos quais nós interagimos, né? Então, os conhecimentos obtidos na ULI, eles vão nos impulsionar ao autoconhecimento, ao autodescobrimento, à autotransformação, e são fundamentais também para nos auxiliar a nos reconhecermos como espíritos imortais, que é algo bastante importante, que nos traz um saber, que nos ajuda a nos reconhecer, que apenas nós somos responsáveis pela nossa reencarnação e evolução. E quando nos conscientizamos disso, gente, nos colocamos como protagonistas da nossa história. Sabemos que estamos vivendo nesse personagem encarnado, atualmente, a nossa melhor versão, que foi construída a partir das habilidades adquiridas pelo eu espírito por meio dos diversos personagens que estamos vivenciando em sucessivas encarnações. Aprendemos também, na ULI, que somos seres únicos e livres, que crescemos no coletivo a partir das relações interpessoais, mas também crescemos a partir do mergulho que nós damos em nós mesmos, e que devemos viver o dia a dia, ou seja, o cotidiano, de forma leve, sem crenças limitantes, sem medo, sem pecado, sem julgamentos, buscando sempre aprender com nossas experiências, agregando o máximo de habilidades possíveis.
Então, aplicando isso à nossa vida cotidiana, aplicando os propósitos do Espiritismo, conforme aprendemos na ULI, buscamos crescer sempre considerando a diversidade e cultivando sempre o amor. Esse que é a força propulsora do universo. Então, o ciclo 1, ele faz um resumão do que nós vamos conhecer, tanto que a pergunta é o que eu vou conhecer? Então, fazendo esse resumo do que vou conhecer, para para vivenciarmos, né? E nos beneficiarmos aí dos propósitos do Espiritismo. Então, a gente chega com alguns alunos na ULI, logo no início, né? Pessoas que já são espíritas há muito tempo e que falam, né? No chat com a gente, eu nunca vi o Espiritismo dessa forma. Então, é isso que a ULI vem trazer. A ULI vem trazer uma nova roupagem, vem trazer uma nova forma da gente ver o Espiritismo, colocando os propósitos do Espiritismo como um guia, né, para isso. Então, agradeço e espero que o ciclo 1 traga aí essa bagagem, que é uma bagagem ampla, mas que a gente possa aprender, como foi falado aí pelos nossos amigos aí do presencial, os coordenadores do presencial, e está sendo falado aqui, para que a gente possamos viver todos esses ciclos e chegar no ciclo 10, como o Plínio falou, e dar esse bug, né? E esse bug é normal. Então, obrigada, beijos no coração de todos. Vou dar continuidade aqui, passando a bola para Cleiton. E quero perguntar a Cleiton, como vocês veem na ULI os propósitos do Espiritismo com relação de onde vem? Bom, primeiramente, né, bom dia para todos vocês que estão aí no salão nos acompanhando. Bom dia também para os nossos amigos que nos acompanham aqui através do YouTube. E obrigado, Kátia, pela oportunidade aqui de conversar um pouquinho com o pessoal sobre os propósitos, né, que o Espiritismo, nesse tema do ciclo 5, que é de onde eu venho. E gostei muito lá da fala inicial, quando a Jane disse, né, que a ULI é uma cilada. E realmente é uma cilada, mas é uma cilada muito boa. A gente entra aqui pensando uma coisa e quando vê, já estamos envolvidos, né, com esse processo de autoconhecimento. E realmente a ULI, ela mexe muito com a gente e nos faz enxergar aí a vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve. E eu vejo que esse propósito, né, do Espiritismo aqui dentro do nosso tema, o Espiritismo foi extremamente importante porque ele nos oportunizou de que a gente tenha consciência de que realmente somos espíritos imortais e que há sempre uma continuação da vida, né, em relação à nossa evolução, digamos assim. E através, então, do desenvolvimento, né, desenvolvimento eu não digo nem tanto, mas, enfim, da naturalização do processo mediúnico, da mediunidade, e como a Larissa falou, né, hoje a gente aqui no EAD, a gente consegue fazer essas mediúnicas, né? Estamos sempre em contato e funciona tudo perfeitamente bem. Por que não usar esse processo, essa mediunidade, essa naturalização para que a gente faça essa troca com os nossos amigos, né, que estão no plano espiritual, que vêm, né, no nosso trabalho dentro do ciclo 5, quando a gente faz aí as mediúnicas, nos oportunizam, na realidade, de conhecer um pouco mais de como eles estão, aonde eles estão, como eles vivem hoje, né? Se trabalham, não trabalham, enfim, são inúmeras oportunidades que a gente tem dessa troca com eles. Então, eu diria que o mais importante que a gente tem de compreender esse processo de onde eu venho, que a gente faça essa naturalização e realmente faça essa troca com os nossos amigos, para que a gente compreenda como nós estamos hoje e para onde nós iremos no futuro. E, como Plínio disse, que a gente consiga chegar lá no ciclo 10 e dê um bug na nossa cabeça, que a gente não chegue pronto lá realmente, mas é uma jornada realmente de autodescobrimento e que a gente possa sempre ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, dando continuidade aqui também, né, vou passar aqui para a nossa amiga Ivete, do ciclo 2. Ivete, e vocês aí no ciclo 2? Como vocês veem os propósitos do Espiritismo com relação à percepção de quem eu sou? Bem,
O ciclo 2, ele está alicerçado na dinâmica psíquica e na mediunidade. A Jane explorou bem a parte da dinâmica psíquica nessa pergunta, né? Quem sou? Tá? E a mediunidade. Como é que a gente vai falar da mediunidade sem considerar o que traz a doutrina espírita, né? Os propósitos do espiritismo, que estão registrados nos livros de Allan Kardec. E não só mediunidade, de tudo que envolve o espírito, né? Então, os diversos temas são trazidos de uma forma dentro do saber espírita, mas contextualizando para a nossa realidade e transformando e aliando a teoria à prática através de vivências e interações, principalmente na parte mediúnica, né? Então, o ciclo 2, tudo isso que vocês ouviram até agora, ainda falta ouvir mais coisas, né? Eles começam esse aprendizado, esse conhecimento no ciclo 2, tá? É um despertar de consciência, de ampliar a consciência, de despertar a percepção para que tudo isso ocorra nos demais ciclos que virão, né? Então, eu vou apenas destacar algumas coisas assim, que a gente percebe que o nosso estudante absorve isso assim, de uma forma assim, maravilhosa, né? Por exemplo, quando a gente fala dos fluidos, falar do perispírito, e fala do perispírito, e quando a gente diz que a mente fica no perispírito, e que é ela que guarda, que armazena todas as experiências vividas pelo espírito, né? Tanto na dimensão material como na espiritual, e que o cérebro é um órgão do corpo físico, em que morre, as pessoas tomam assim, um primeiro susto, né? Dessa, digamos assim, novidade. A imortalidade da alma, todo mundo falou, né? Somos espíritos imortais. A pluralidade das existências, que envolve a reencarnação, né? Então, um ganho que eles têm no ciclo 2 é ter consciência de que é o perispírito que molda o personagem, né? E a cada encarnação, o ego também ele é reformatado para atender às necessidades de evolução do espírito nessa existência, né? Nessa existência. E está aqui para pagar, como é que se diz, pagar dívidas ou sofrer por culpas e tudo mais. Tem um conceito da responsabilidade do espírito, né? Cada um de nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, nós traçamos o nosso caminhar em função de nossas escolhas. Então, o nosso destino na vida futura depende só de nós mesmos. Nós não vamos ser julgados, não vai ter juízo final, né? Então, vai depender muito mais de como a gente conduziu a nossa vida, aceitando ou não as leis divinas. E, por fim, tem as relações dos espíritos, que a garotinha Larissa falou bem, né? Os espíritos, eles comunicam-se com a gente, conosco, o tempo todo. Isso acontece, sempre aconteceu, não é uma novidade, sempre aconteceu, né? Só foi, digamos assim, divulgado através da doutrina espírita. E o estudante, ele é conscientizado que espíritos são pessoas, e que a gente tem que relacionar com eles da mesma forma que a gente se relaciona com o espírito encarnado, ou desencarnado. Os espíritos são pessoas, ora encarnados, ora desencarnados, e que a gente precisa relacionar com eles do mesmo jeito que a gente relaciona com uma pessoa, como eu estou relacionando aqui com vocês, né? E a naturalização das relações, que já foi falado, e perceber que a mediunidade ele é uma ferramenta importantíssima para você, digamos assim, ampliar o seu psiquismo, tá? Porque a partir do que você percebe no outro, você se descobre também. Então, é uma ferramenta que vai ajudar os dois lados, né? Então, fechando aí a pergunta, quem sou? Nunca vai ser respondido isso, viu? Mas, no ciclo 2, tem-se, assim, a primeira versão, né? Tem uma percepção inicial, a primeira modelagem do quem sou, porque isso vai continuar em todos os ciclos, por todas as nossas existências.
nós somos imortais, nós somos seres mutantes, né? A gente muda a toda hora, isso não é dupla personalidade, é uma necessidade nossa, é uma evolução, a gente sempre está mudando para melhor. Então, quem sou? Uma pergunta que não tem fim, é infinita. E eu vou convidar agora a coleguinha, cadê ela? A Luciana. A Luciana, ela é coordenadora do ciclo 6, outro ciclo que, quando eu fiz, bagunçou muito minha cabeça, mas que é muito bom. Luciana, fale para a gente. Bom dia, meus amigos. Que felicidade estar aqui com vocês. Bom, a ULI ele tem um propósito de fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de viver como espírito, como muitos trouxeram, né? Mas eu adorei quando minha amiga Agni trouxe a viver nessa ilha Maldiva, né? Porque ela vai nos proporcionar altos mergulhos, né? E o ciclo 6, ele traz justamente essa oportunidade, né? Que o aluno, ele muda o olhar dele para dentro de si, a mergulhar profundamente nos seus processos, né? E a viver como espírito e estar consciente da sua imortalidade, incorporar isso no dia a dia, com uma naturalidade, né? Esse propósito, ele fica claro quando o nosso ciclo 6, ele proporciona esse caminhar para uma ampliação da consciência, que nossos colegas já trouxeram, né? Mas essa ampliação, ela se dá não só com o autoconhecimento da alma, é um começo, né? Mas ela vai no nosso inconsciente, devastando as nossas sombras, os nossos complexos, as nossas culpas, né? Nos autodescobrindo até nos transformar, nos autoiluminar, né? Nos tornando espírito que somos, nos alinhando ao espírito, né, que somos, nos autodeterminando, até atingir a real consciência de que somos indivíduos e, portanto, indivíduos humanos, vivendo essa experiência necessária para o aprendizado, né? No entanto, partícula divina, né, transformadora do universo. Essa é a real ampliação da consciência que o ciclo 6 vem burilar o sentido da vida de cada um, né? Trazendo a questão do ciclo, né? Do ciclo 6, que é onde estou, né? Onde é que eu estou nesse caminho, nesse caminhar, né? Proporciona uma busca da real questão envolvendo os problemas que estão por detrás do que eu sou, buscando reconhecer as nossas sombras, que está por ali, por um caminho de autotransformação, porque a questão toda não é nos tornarmos perfeitos, né? De maneira alguma, né? Nós não somos deuses arrogantes, somos humanos, somos pessoas, né? E é preciso reconhecer que esse longo caminho, essa longa jornada, né, que fazemos, essa jornada humana, que muitas vezes dói fazendo esses acessos, e por isso, muitas vezes, não queremos mexer com o que está quieto, mas é necessário. Lu, eu vou pedir desculpas, eu vou precisar interromper você, eu recebi um recado aqui do auditório, a gente tem hora para terminar no YouTube, me desculpe. Então... Pergunte a sua, faz o seu fechamento e faz a próxima pergunta, por favor. Tá, né? Então, o horário do YouTube, eu sei que quem nos assiste também compreende, a equipe também está aqui, ó, coesa, obrigada, equipe. Eu já estava concluindo. Mas a ULI, ela tem esse propósito, né, de atingir as pessoas, e como todos já trouxeram, né, uma clareza, nos traz uma leveza, eu só tenho a agradecer, né, ao que a ULI nos proporciona. É isso. Vamos perguntar, então, para a Tatiana. Tati, como é que você vê na ULI os propósitos do Espiritismo com relação a como eu vivo? Então, bom dia a todos, vou ser bem objetiva. E já vou respondendo assim, que primeiro a gente precisa ressaltar que há um caminho seguido, né? Que houve um processo, como bem já disseram, e que, como Cássia falou, o ciclo 7 é privilegiado, porque já passamos aí por 6 ciclos que, de uma forma ou de outra, já trouxe como vivo.
Mas aí, quando a gente chega aqui no ciclo 7, a gente vai amarrar direitinho toda essa bagagem trazida e vamos trabalhar o entendimento de que temos uma mente e um corpo físico, mas dentro da perspectiva da imortalidade do espírito, com base na psicologia do espírito. Compreender e se aprofundar no estudo da mente para que possamos nos apoderar sobre as questões que a cercam, ampliando a consciência, como já disseram também, quanto à necessidade de cuidado constante da mente, escutando as mensagens enviadas, inclusive ao corpo físico, identificando questões relacionadas ao seu eu, auxiliando no caminho do seu autodescobrimento. Entender a forma do funcionamento da nossa mente nos permite reconhecer aquilo que somos, enquanto atitudes, erros e acertos, compreendendo o momento que nós estamos e naquilo na qual o espírito, por exemplo, nos impulsiona ou o personagem possa nos limitar, mas entender que somos apenas um. O reconhecimento da mente como ferramenta do espírito abre novas visões para entendermos as relações que nós vivemos, as decisões que tomamos e o caminho que percorremos, trazendo diversas reflexões acerca do entendimento do nosso eu. Nós precisamos entender acerca da mente para entender em que momento nós estamos e o que nós somos e no que nós vamos seguir vindo. E como bem Plínio falou, eu acho que foi importante, a gente vai chegar no ciclo 10 e vai acreditar que nós conseguimos responder todas aquelas perguntas e vai dar aquele bugzinho e falar, será que nós entendemos tudo o que nós aprendemos? Isso é bem interessante, né? E aí eu passo já para duas pessoas. Eu mando para Josael e para Rosana. Já misturei os dois. Rosana e Josael. Como vocês veem na ULI, os propósitos do Espiritismo com relação ao que sei do mundo e como se me autotransformam? E aí, passo para vocês dois essa bola. Bom dia, meu povo. Que bom estar aqui. Vou tentar ser bem objetiva, até para poder Josael ter um espaço para falar. Assim, a ULI é um espaço de descoberta. É um espaço onde nós podemos vivenciar o ser espírito. E o ciclo 8 é esse espaço de transformação. O ciclo 8, nós temos a possibilidade de nos libertarmos da visão cristalizada, da visão conservadora, da visão endeusada do Jesus e trazer o homem para dentro desse espaço, né? Então, assim, é uma construção que passa a ser, a nos levar, nos trazermos como protagonistas de nossa história, né? É nos levarmos, é nos fazermos parte de uma comunidade de expansão de consciência, uma comunidade onde nos tornamos parte e executores do nosso processo. A ULI é uma imersão no processo de autoconhecimento e na busca dessa autotransformação. É caminharmos no quem sou e no quem quero ser. Fala aí, Josael. Olá, pessoal, bom dia. Eu estou aqui no lugar da Isolda, não exatamente no lugar da Isolda, mas no propósito de falar em nome do ciclo 4. A coordenadora é a Isolda e nós estamos aqui meio que para substituí-la. A intenção é falar sobre o que sei do mundo. O ciclo 4 passou por mudanças recentes nos últimos 3 semestres e está com uma abordagem muito interessante. Ele nos traz uma abordagem que eu chamo de abordagem transversal. Ele traz os princípios do espiritismo, mediunidade, reencarnação, mortalidade do personagem e imortalidade do personagem, sendo abordado à luz da psicologia, filosofia, biologia e educação. É uma viagem bastante interessante, porque a pergunta o que sei do mundo nos faz agora olhar para essas dimensões do conhecimento humano, a amante do saber, que é a filosofia, o conhecimento da mente, do comportamento, que é a psicologia, o corpo físico e agora até o locus não biológico, que é a biologia, e a educação, que é o modo de nos aprendermos e percebermos o mundo,
à luz de princípios que são norteadores, que chegamos até aqui, saindo do ciclo 1, 2 e 3, que é a mediunidade, a reencarnação, e os dois paradigmas, né? O personagem que somos, mortal, e o espírito, esse sim, que é o que somos, que construiu o personagem, esse imortal. Como olhar para esses conhecimentos, né, que aparentemente nos fazem pensar que conhecimento vem do mundo externo, né? E no começo do ciclo as pessoas pensam que a gente está falando de conhecimentos externos, mas ao longo da jornada vai percebendo que nós estamos falando do mundo interior, né? E isso é bastante interessante. Então, o que sei do mundo é uma pergunta que é muito parecida com quem eu sou, né? Porque ela vai se renovando a cada instante, à medida que o nosso olhar vai se ampliando, que a nossa percepção de si próprio e das coisas vai se consolidando e vai integrando as experiências da condição de espírito imortal, da ampliação da percepção pela mediunidade, e finalmente se perceber, né, se esse personagem é finito, o seu comandante, o espírito imortal que somos, que eu sou, esse não é. E aí, então, a gente se prepara e vai para o ciclo seguinte, que é o ciclo 5. Né? A gente encerra por aqui a nossa fala e agora a gente convida a Jane e a Geisa para encerrar esse nosso meeting, né? Essa nossa conversa final. Jane, só falta Jane, tá, gente? Já estamos encerrando. Jane Santana, ciclo 10. Então, pessoal, boa tarde praticamente. Você sucinta, boa tarde a todos que estão no presencial, a todos os alunos. O nosso ciclo é o ciclo 10. Eu sou espírito imortal, é a nossa pergunta que me autodetermino. O nosso Plínio já falou quase tudo, e é exatamente assim. O ciclo 10 não é pergunta, é afirmação. Então, como afirmação, é exatamente a autodeterminação. A gente busca tornarmos-nos autônomos, termos a convicção do que pretendemos, buscando a convicção, a certeza. E não finda realmente. É bug, sim. A gente pega um canudo, mas a gente tem a pós-ule, a gente vai continuar estudando, pessoal. Até porque estudar faz parte do processo da vida. A gente morre, a gente volta, a gente aprende, a gente continua. É um eterno aprender. Então, vamos continuar nesse aprendizado. É urgente, é necessidade, é busca, é o que todos aqui falaram, é o que a gente vai continuar sabendo e ouvindo sempre. Então, façamos a nossa parte. Seria interessante que pudéssemos dizer tudo o que planejamos e que temos dentro de cada um de nós, né? O entendimento da conclusão de cada ciclo. O que todos disseram no presencial é o ciclo 10, é a junção do 1 ao 10. É muito a dizer, é uma matéria extensa, é o que a ULI nos dá. É esse o propósito, de nos fazer enxergar além. É muito conhecimento que faz com que a gente busque essa evolução, essa compreensão. É uma construção permanente. É o que Cleito falou, bem de uma forma bem sucinta, mas assim aprofundada. E o ciclo 10 é assim, é um ciclo de desafio. E é um desafio grande, porque mexe com afirmações. A gente tem que vasculhar muitas coisas dentro da gente. A gente fala de religião pessoal, a construção dessa religião pessoal, ou seja, desmistificar crenças que a gente ouve desde criança. A gente desfazer tudo isso, ter coragem de desfazer tudo isso. Por isso a gente fala nesse book que quando a gente estudou o nosso professor, ele diz, não é bem assim, vamos desfazer, vamos desacreditar, vamos rever, vamos refletir, vamos construir, desconstruir. É isso que é o ciclo 10. Então, falar de autodeterminação para, de fato, no mínimo, ao sair do ciclo 10, estarmos autodeterminados, autônomos, buscando essa autodeterminação. Então, ciclo 10 prevê, tenta demonstrar essa importância da construção. Estudar a religião pessoal, buscando se firmar, acreditando nessa possibilidade. Uli nos faz, sim, entender um mundo de uma forma diferente.
Então, eu tento dizer, com todos os nossos amigos aqui, do EAD, do presencial, é uma grande instituição que nos faz ver diferente, que nos faz acreditar que é possível. Eu diria mais, agradeço e passo a palavra à Geisa, nossa coordenadora do EAD. Eu quero É isso. agradecer muitíssimo a cada um de vocês aqui, a equipe de coordenadores da ULEAD, a cada um de vocês aí no presencial. E estou entregando a palavra a Cecília com a gratidão da ULEAD e dizendo que estamos, assim, com muito carinho por todo esse trabalho, um trabalho construído a várias mentes, né? Então, gente, um abraço, a gente ainda tem atividade, Cecília deve falar sobre isso, e eu peço a vocês todos, equipe EAD, que continue aqui conosco, porque depois da transmissão, a equipe lá do presencial no auditório quer falar alguma coisa com a gente, tá bom? Fiquemos aqui. Um abraço, gente, até a próxima. Hoje de noite tem mais, Cecília vai falar. Tchau, com você, Cecília e Eduardo. Tchau, tchau, gente, coraçãozinho para vocês. Alunos aqui presentes, coordenadores, monitores presentes, a equipe dos coordenadores gerais, todos os coordenadores da EAD, foi maravilhoso esse método, essa forma que a gente encontrou de apresentar o momento do saber desse ano. Eu, particularmente, estou muito feliz com a equipe do presencial, estou muito feliz também de ver o trabalho da EAD também, de ouvir os coordenadores. É um momento extremamente valioso e especial para todos nós. Agradecemos. Mais tarde, às 20 horas, nós teremos o Teatro Harmonia. Vocês estão todos convidados. E amanhã nós teremos o seminário de Adenauer Novaes, das 9 às 12 horas. Bem rapidinho para vocês. Um abraço e um carinho muito especial das coordenadoras. E vou entregar a palavra para o nosso diretor, Adenauer Novaes. Bom, eu queria falar, de fato, mesmo assim, de última hora. Não, aqui. É com muita alegria que eu vejo a ULE aqui, junto com a ULE EAD. Acho isso um marco em nossa casa, um momento extraordinário de ver pessoas que aqui engatearam, começaram, e hoje são produtores de saber, produtores de conhecimento e passando adiante. Parabéns a vocês, é uma honra para mim estar aqui presente nesse momento. Parabéns a Cecília, a Eduardo, a Geisa, a todos vocês. Sinceramente, eu agradeço a vocês por serem a ULE. Muito obrigado.